Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 frases que Jesus proferiu do alto da cruz. Hoje iremos estudar a 5ª frase. E podemos ler acerca dessa frase em João capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Uma simples palavra com 4 letras que, traduzida para a nossa língua, dá estas 2 palavras: tenho sede. Podemos imaginar Jesus desidratado. Já tinham passado cerca de 6 horas que ele estava ali na cruz, lábios gretados. Ele faz um esforço para, com a língua, umedecer os seus lábios, mas esse esforço é em vão. A língua seca-me ao paladar, lemos isso num outro sítio, num salmo. Mas mesmo assim, ele faz um esforço e então cita esta 5ª frase: tenho sede. E acerca desta frase, eu gostaria de analisá-la debaixo de 4 aspectos, resumidamente, já se vê. O primeiro aspecto é que Jesus, dizendo tenho sede, ele manifesta a sua humanidade. E isto é importante, porque é tão importante que o inimigo, que Satanás, logo no primeiro século, ele tentou colocar uma dúvida acerca da humanidade do Senhor Jesus. O apóstolo João foi o apóstolo que mais combateu esta heresia que se foi espalhando no universo cristão e também no mundo. E o que é que essa heresia dizia? Dizia que Jesus tinha aparecido subitamente na Judeia, já na idade adulta. Portanto, ele parecia um homem, mas ele era apenas divino. Ele nunca foi um verdadeiro homem. Ora, isso colide com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Já o profeta Isaías tinha profetizado 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele tinha dito: um menino nos nasceu. Depois o apóstolo Paulo, ele enfatiza dizendo que Jesus era nascido de mulher. Ele era verdadeiro homem. E isto é importante por várias razões. Por ser uma necessidade. Jesus tinha necessidade de tomar a forma humana. Porquê? Porque também no outro lado ele diz: corpo me preparaste. E ele, como homem, ele tinha que ter um corpo para carregar sobre ele próprio, sobre o seu corpo, levando os nossos pecados. E se Jesus não era verdadeiro homem, ele não poderia levar sobre si os nossos pecados. Ele, como homem, levou sobre si os nossos pecados. E não somente isso. Ele suportou nesse corpo a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Há um outro aspecto da importância da sua humanidade. É que ele, como homem em tudo, como nós, ele foi tentado, mas sem pecado. E assim, ele nos mostra que é possível termos vitória sobre o pecado. Ele não foi derrotado, apesar de ter sido tentado na sua humanidade. Mas ele venceu. E nós também, com a sua ajuda e pela sua graça, poderemos vencer. Daí a determinação do apóstolo João ao combater esta heresia de que Jesus não era um homem verdadeiro. Ele diz que os que ensinavam isso eram falsos profetas e manifestavam o espírito do anticristo. Curiosamente, passam-se os séculos. E hoje, ninguém duvida, ou melhor, poucos duvidam, de que Jesus era homem. A história comprova facilmente que Jesus existiu como homem. Agora há uma inversão. Tentam negar é que ele era divino. E nós dizemos verdadeiro homem e Deus bendito eternamente. Verdadeiro Deus. E a doutrina correta acerca
da natureza do Senhor Jesus é esta. Verdadeiro homem, como homem que era, ele pôde dizer, tenho sede. Mas como verdadeiro Deus que era, ele poderia dizer, quem tem sede, venha a mim e beba. E eu farei nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Este é o primeiro apontamento que eu gostaria de partilhar convosco. O segundo apontamento. Quando é que ele disse, tenho sede? Ele disse, depois da quarta frase, esta é a quinta, obviamente. E na quarta frase, como falámos na quinta-feira passada, Jesus clamou do alto da cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E nesta expressão, tenho sede, neste sentimento, nós poderemos espiritualizar e contextualizar da seguinte forma. O Pai o tinha abandonado. Ele tinha sede de voltar à comunhão com o Pai. E penso que podemos aplicar com toda a propriedade aquilo que temos no Salmo 42, versículo 1. Como suspiro ouviado pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E Jesus tinha sede de voltar à comunhão com o Pai. A minha alma tem sede do Deus vivo. Banido da presença de Deus, quando foi feito pecado e maldição por nós na cruz do Calvário, quando ele foi abandonado pelo Pai. Continuando neste âmbito espiritual, nós podemos dizer outra coisa. Que Jesus na cruz do Calvário ele suportou o nosso inferno, a nossa condenação. E a Bíblia diz que no inferno, entre outras coisas, se tem sede. Então quando Jesus diz tenho sede, isto também é a expressão da experiência que ele estava passando ao ser feito pecado e ao ser feito maldição por nós. Sobre ele estavam os nossos pecados, conforme já dissemos, mas também estava a nossa condenação, estava o nosso inferno. Ele diz tenho sede, para que ele pudesse dizer, e ainda hoje diz, aquele que vem a mim nunca mais terá sede. E no livro de Apocalipse nós lemos que no céu não haverá sede. Porquê? Porque Jesus experimentou a nossa condenação e por isso ele também disse, tenho sede. E isto é o terceiro apontamento a nível espiritual de uma grande solenidade. Nós nesta frase, nós podemos ver como o pecado é hediondo. As consequências do pecado, devido à justiça e à santidade de Deus, o pecado tem que ser castigado. E foi castigado em Jesus. O nosso pecado foi castigado em Jesus. Ele experimenta a nossa condenação, para que agora não haja condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isto, sem dúvida, que é solene. O quarto apontamento é que nesta palavra tenho sede, isto revela também uma verdade universal. Se nós fizéssemos uma avaliação correta e uma introspecção séria, se nós disponibilizássemos tempo, atenção, se nos estudássemos a nós mesmos, se nos examinássemos a nós mesmos, nós iríamos verificar que lá no nosso íntimo, no nosso coração, sede dos nossos sentimentos, na nossa alma, no mais profundo da nossa alma, há um vazio. Além disso, um pensador cristão disse que todos nós temos um vazio dentro de nós e esse vazio tem a forma de Deus. E como é que nós explicamos esse vazio? Porque em Eclesiastes, nós na palavra de Deus, nós lemos que o Senhor plantou uma semente no nosso coração, na nossa alma. Sabem qual é essa semente? Ele plantou. É a semente da eternidade. Por isso, há algo dentro de nós que clama por aquilo que é durável, por aquilo que é eterno. Por essa razão também alguém disse que nós podemos passar na vida e pela vida sem Deus. Mas não passaremos pela vida sem deuses. Porquê? Porque estamos a fazer a tentativa para colmatar esse vazio que existe
na nossa alma, que só pode ser preenchido por Deus. Então, há uma procura para deixarmos um legado, uma herança. Fazermos algo de modo que o nosso nome não seja esquecido. Uma das preocupações de muitos é que, após a sua partida, fique alguma memória. Pode ser uma grande estátua, pode ser o nome de uma grande praça, ou então até o nome de uma pequena rua, numa pequena aldeia, mas algo que seja durável, que alguém se lembre, nem que seja quando escreve o remetente de uma carta, quando põe a sua direção, pôr o nosso nome, porque a rua onde ele vive tem o nosso nome. Outros tentam perpetuar a sua existência através do legado dos filhos, que são situações legítimas, não criticáveis, mas apenas para exemplificar essa tentativa, para que deixemos um nome. Isto não é novo. Quando os homens tentaram construir a torre de Babel, um dos propósitos era para que façamos um nome. Noutra parte da Bíblia diz: dão nomes às suas casas. Com que finalidade? Para que após a sua partida fique um nome nas suas casas. E nós temos essa sede. E alguns procuram beber das fontes deste mundo, até fontes ilegítimas, que não são lícitas. Só que há aqui um problema: todas as fontes deste mundo têm em si um dístico que nós podemos tirar da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Todo aquele que beber desta água voltará a ter sede. A nossa sede de alma, da divisão, que vem da divisão da nossa alma e do nosso espírito, pode ser satisfeita em Deus. Apenas em Deus. Por isso, a Bíblia termina, nos seus últimos versículos, nós lemos assim, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. É isto que Jesus diz. Ele que passou pela cruz do Calvário e teve que dizer: tenho sede. Agora diz: aquele que vier a mim, aquele que vier a mim, eu tenho uma água viva para ele. Basta receber, porque é de graça. Porque ele pagou o preço maior, dando a sua vida, tendo sede de Deus, passando pelo nosso inferno, que lhe provocou sede. E agora diz a cada um de nós: vem a mim e recebe de graça da água da vida, para ires para um lugar, após a tua partida deste mundo, um lugar chamado céu, onde aqueles que lá estão nunca mais terão sede. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que durante este ano de 2022, que agora começou, possa encontrar em Jesus a fonte de água que supra as suas necessidades maiores, que são as necessidades da alma, e que encontre em Jesus a tal fonte de água viva que salta para a vida eterna. Amém.